Muito obrigado. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer não só esse acolhimento que eu estou tendo neste momento, mas também todo o processo que esse Instituto tem feito já há bastante tempo, no sentido de fomentar a cultura, da qual o nosso país tanto necessita. E dizer que é um prazer estar aqui, trazendo alguns elementos de reflexão sobre essa temática tão complexa e ao mesmo tempo tão urgente, a questão da identidade, o que poderia significar isso aí, sendo que nós tentaremos temperar esse questionamento sobre a questão da identidade com esses dois outros termos, diáspora e exílio, que poderão, e assim é a nossa esperança, contribuir para uma maior compreensão daquilo que aqui será exposto à guisa de convite à reflexão. Então agradeço muito mais uma vez e vou iniciar aqui a minha proposta de reflexão conjunta nesse momento. Bem, gente, a primeira questão que nós temos que fazer e que, de algum modo, nós herdamos, embora já tenhamos em boa parte esquecido dos grandes tratadistas e pensadores medievais, é o que se chama explicação dos termos. Afinal, sobre o que estaríamos falando? Será que é suficiente o lugar comum, quando se fala identidade, aquela ideia que nos vem à cabeça? É suficiente? Ou aqui a gente poderia refinar um pouco mais, trilhar um pouco o caminho talvez até a própria origem das palavras, esse caminho etimológico que é tão importante, que nos ajuda, por exemplo, a compreender muitas vezes a riqueza semântica que uma palavra aparentemente banal pode carregar. Nesse sentido, eu gostaria assim de fazer algumas referências etimológicas, evidentemente não exaustivas, e vocês sabem, todos nós sabemos que a etimologia não é uma ciência exata, portanto, você está sempre descobrindo novas formas de investigação, inclusive da origem dos próprios termos, sobre exatamente esses três termos iniciais, sejam identidade, diáspora e exílio. Né? Identidade é a mais fácil. De algum modo, ela está sempre próxima de nós. Nós estamos, em boa parte, em crise de identidade. E aí a gente localiza com muita facilidade o id latim, o idem. Né? Então, algo, né, que se mantém igual. Né? Idem substitui a iteração, a nova formulação de algo que já foi dito. Né? Então, nós temos aí uma proposta, uma ideia de algo que permanece. Isso é importante, porque depois nós vamos questionar essa participação, essa permanência. Tá. Deu? Uhum. Então, nós temos que trabalhar, né, em algum sentido, a origem desses termos, né, de uma forma, então, não exaustiva, de uma forma não científica, rigorosamente, mas que nos aproxime da origem dessas palavras. Então, identidade, realmente, né, é a mais fácil, a mais próxima de todos nós, aquilo que se perpetua, né, aquilo que não precisa nem ao menos ser repetido, porque já está dito de uma vez para sempre. Idem, idem. Né? Quando a gente chega na expressão diáspora, a nossa lembrança, nossa memória cultural nos envia situações mais concretas historicamente. Então, é muito ligada, por exemplo, à diáspora do povo judeu, não é? E a palavra, então, ela tem uma origem grega bastante evidente, né? O dias, através, e também os poros, né? Parece a disseminação, a abertura, né? a descentração, né, de alguma coisa, de algum povo, de alguma instância histórica. Então, diáspora tem esse sentido de espalhamento, né? E esse é o sentido que nós vamos aqui utilizar. E a mais complexa, mas ao mesmo tempo também talvez a mais interessante, porque existem muitas questões sobre a origem da própria palavra, é exílio. Porque exílio, segundo as mais recentes pesquisas às quais eu tive acesso,
provém direto de uma palavra anterior ao próprio grego, ao próprio latim, na tradição das línguas indo-arianas, que seria o al, que depois fica por alguma questão histórica. E nós conseguimos localizar essa partícula no interior de uma palavra que é latina, mas também é portuguesa, brasileira, perambular. Perambular. Significa movimento. Então é interessante pensar como, na verdade, esse exul, essa palavra latina exul, né, que depois foi acrescentado inclusive um S, ela já significa desde a origem algo que se movimenta. Perambulação é uma forma, né, de movimento. Bem, gente, uma vez isso esclarecido, é importante, então, termos um foco gerador dos nossos questionamentos. E aqui eu gostaria de trazer a crise de identidade. Parece razoavelmente uma questão dada como certa que a crise de identidade está entre nós, né? Quando não são pessoas individuais que assim se sentem nesse estado de crise de identidade, são muitas vezes grupos culturais, são comunidades, são as chamadas minorias, são as chamadas, digamos assim, coletividades não alinhadas a uma tradição mais ortodoxa. Há uma necessidade de identidade. Nós todos temos essa necessidade. Nós sabemos que o desenvolvimento psíquico é a conquista árdua de uma identidade. E, ao mesmo tempo, nós percebemos que não está sendo suficiente. Não está sendo suficiente a identidade que nós pretenderíamos já dispor e, ao mesmo tempo, não está sendo suficiente a retomada dos mesmos padrões de identidade que, de algum modo, historicamente foram se firmando ao longo da história da cultura. E aqui eu falo, evidentemente, da história da cultura ocidental, no caso nosso aqui, né? Isso é importante perceber porque não é um acidente, não se trata de um acidente de percurso. E eu vou tentar mostrar aqui por que não se trata de um acidente de percurso. Ou, questionando de uma forma talvez um pouco diferente, por que talvez seja excelente que haja uma crise de identidade. Nós temos que fazer, e isso sempre vai nos ajudar também, uma leitura histórica, até certo ponto sociológica, cultural, né, do Ocidente. Nós estamos no Ocidente. No Ocidente recente, que vai surgir o século XX, do qual todos somos herdeiros, né? Exceto no caso de haver alguém muito jovem, né? Todos nós temos um pé no século XX. Né? Então nós somos gente do século XX, que estamos sobrevivendo ao século XXI. E nesse sentido é importante a gente perceber que nós somos frutos de algo que a gente pode chamar de um século esquizofrênico. Eu vou explicar em que sentido eu estou usando essa palavra. Nessa leitura cultural que a gente pode fazer, remontando, por exemplo, ao início da modernidade, mas mais focadamente a partir de meados do século XIX, nós temos uma grande crise das representações, uma grande crise das ideias. Por um lado, a gente pode facilmente localizar naquilo que o filósofo Paul Ricoeur chamou de os mestres da suspeita, e ali nós temos então, né, Marx, Freud, né, Nietzsche, mas não apenas, também na ciência, Darwin, né? Já vinha esse movimento acontecendo desde a Renascença, mas ele recrudesce, ele realmente se robustece muito nesse período, a partir das décadas finais do século XIX. Né? Isso vai significar vários descentramentos, vai significar uma proliferação de revoluções copernicanas. Então, algumas quase certezas que nós tínhamos a respeito de uma ideia de individualidade, essa individualidade que surge na modernidade, da própria ideia de sujeito, quem é o sujeito? Subjectum, aquilo que está por baixo, né? A palavra subjectum já está por baixo sustentando. Essa própria ideia começa a ficar cada vez mais nebulosa e complicada. Afinal de contas, se nós remontarmos 200 anos antes, aprendemos que o René Descartes, né, havia dito que a ideia do pensamento, da filosofia, da própria ciência, é localizar ideias claras e distintas. E nós, é isso. Então, a nossa herança seria achar essas ideias claras e distintas para podermos evoluir na ciência, no conhecimento, etc. O problema
é que, por exemplo, e vamos aqui pegar apenas o caso do Freud. Quando Freud inicia as suas pesquisas, né, com Charcot, etc., ele passa de um neurologista para um inventor de alguma coisa sem nome. Afinal, até hoje ninguém decidiu, e talvez seja muito bom que isso aconteça, não se decidiu se a psicanálise é uma ciência ou não. Talvez ela seja algo modulável, seja algo que vai se conformando e metamorfoseando, desculpem, à medida que o tempo vai passando. Mas o que nos importa aqui é o seguinte: a descoberta de Freud nos traz à consciência elementos que conspiram na nossa formação, no nosso desenvolvimento humano, desde regiões às quais nós não temos um acesso racional tão simples, pelo menos tão simples. Ou seja, nós temos impulsos, né? Nós temos os chamados trigger, né? Nós temos uma série de condicionantes que é muito difícil para nós mesmos conseguirmos localizar, e isso vai nos obrigar a revermos, então, esse ideal lógico das ideias claras e distintas, trazendo para assombrá-las ideias obscuras e indistintas. Talvez quase como o sonho, né, pode assombrar a vigília, né? Isso significa que há uma crise de alicerces do próprio modelo de civilização ocidental, né? Quer dizer, a questão do alicerce é que é muito interessante ver como essa metáfora funciona. Quer dizer, um prédio como esse que nós estamos, se os alicerces estão em boas condições e houver uma reforma desse prédio, pode-se construir outro. Mas, se aquilo que nós não vemos, que são os alicerces, estiver danificado, não se pode construir outro prédio. Ou seja, aquilo que é o invisível, a priori, né, condiciona, perdura e oportuniza a visibilidade. Ora, nós estamos então com uma questão de crise de alicerces, que é difícil de perceber, mas existe aí um índex cultural muito interessante que a gente não pode desprezar e que nos ajuda a entender melhor, tal como os medievais faziam, né, aquelas definições de Deus via negativa, né, teologia negativa, já que não se pode dizer positivamente, a gente diz o que não é, no sentido de, a partir dessa negatividade, dar uma ideia. Nós podemos ver, por exemplo, que todas as teorias racistas que surgem a partir racistas, né, especificamente no século XIX, que entram no século XX adentro e que causam o que nós bem sabemos, têm origem ali e são fomentadas a partir de medos sociais. Isso é muito interessante observar, porque é uma reação a alguma coisa que não é compreendida na consciência, né? Sociedades que estão com medos endêmicos, elas sintomatizam alguma coisa profunda que está acontecendo. Isso acontece no fim do século XIX, é ali que são formados, né? Existem partidos que são formados cuja única bandeira é o racismo. No caso específico, por exemplo, o antissemitismo. Então, isso nos deveria dar o que pensar, porque nós estamos, ao mesmo tempo, né, com aquele impulso extraordinário da ciência, né? A ciência está se desenvolvendo de uma forma inacreditável, e ciência aqui não apenas enquanto saber, mas enquanto tecnociência, ou seja, a aplicabilidade das cientificidades que são, então, descobertas e apropriadas. E, por outro lado, nós estamos com essa situação, digamos assim, de uma espécie de fragmentação, de uma espécie de enfraquecimento do sentido de realidade das pessoas. É interessante observar que um filósofo chamado Walter Benjamin, que certamente vocês conhecem, escreve um texto já na segunda, terceira década do século XX, chamado Experiência e Pobreza. E esse texto refere o seguinte: os soldados que iam para a Primeira Guerra Mundial, eles não voltavam mais cheios de experiências, como se poderia ter esperado, mas voltavam não só mais vazios de experiência, como incapacitados de sentir e de ter experiências. Que mistério! O que está ocasionando isto? Vamos voltar para a leitura cultural, para tentarmos elucidar um pouco mais. Observem, se a gente for seguindo a história das guerras, né? A história das guerras, desde a mais remota antiguidade até as guerras que hoje estão acontecendo, nós
temos alguns elementos que são importantes e interessantes para a nossa temática de identidade, exílio, etc. Você sabe que a Guerra da Crimeia, que tem espaço exatamente após a metade do século XIX, ela cria uma profissão, aliás, uma belíssima profissão, que talvez é uma das poucas profissões que tem certidão de nascimento. Né? Nós sabemos da Florence Nightingale, né, que sai lá, esposa de um oficial inglês, porque ela não suporta ouvir os moribundos das batalhas sofrendo de noite sem tentar fazer alguma coisa. Lá sai essa senhora no meio do pântano com uma lamparina. Então nós temos essa bela, né, belíssima profissão, vocação, a enfermagem, que tem o símbolo da lamparina. Né? Isso tem que nos dizer alguma coisa, porque a primeira guerra moderna, no sentido real desse termo, né, não por acaso, o Eric Hobsbawm, o grande historiador, escolheu então para iniciar o século XX, a primeira guerra moderna é a Primeira Guerra Mundial. Mas não porque ela foi a guerra mundial, talvez não tanto ou não somente porque ela foi a guerra mundial, e sim muito mais porque ela foi a primeira guerra onde eu consegui, de algum modo, não me encontrar diretamente com o meu inimigo. Explico. Na Primeira Guerra Mundial foram utilizados recursos de guerra, né, oriundos dos recentes desenvolvimentos científicos, que nunca tinham sido utilizados, nem poderiam ter sido, estavam ali em fase experimental. Vamos citar alguns. Avião, o aeroplano. O gás venenoso. Quer dizer, o submarino. Certo estilo de barco moderno, com outra forma de torná-lo encoraçado, portanto, algo mais imune aos ataques inimigos, né? E por aí vai. Nós temos uma guerra que ela não tem mais face. E vejam só que coisa interessante. Desde sempre, as batalhas, né, e principalmente desde a Idade Média para cá, nós conhecemos a famosa tradição que ainda perdura em alguns lugares, onde as pessoas usam chapéu de tirar chapéu, ela reproduz uma prática medieval de levantar o elmo dos cavaleiros inimigos, um para o outro, para mostrar que tinha alguém ali dentro. E que, portanto, não era, né, uma coisa, mas era alguém, era um quem, não apenas um quê. Agora, nós não temos mais isso. Porque o meu problema é o seguinte, se eu tenho uma trincheira ali, e eu sei que tem inimigos, eu vou atirar uma granada. Ah, esqueci de citar uma arma especialmente terrível, o lança-chamas. Lança-chamas é o primeiro momento que é utilizado. De qualquer forma, se ali temos uma trincheira, e ali eu sei que tem inimigos, eu atiro uma granada, ou eu lança-chamas, ou gás, etc. Eu não vejo esses inimigos. Eles são alguma coisa que é anulada por esse ato. Um submarino que, naquela época, ainda era tudo muito precário, mas de algum modo conseguisse, né, já foram feitos experimentos naquele momento, bombardear um navio, né, eu não via a tripulação desse navio. Né? Então, olha que coisa, o avião que larga a bomba é o típico. Né? Ninguém lá do avião está vendo o que está acontecendo lá embaixo. Né? Está pressupondo que está acontecendo aquilo que deve acontecer. É interessante observar, e eu quero apertar um pouco essa tensão, no sentido de que, por exemplo, a ciência, a partir da guerra, tem grandes desenvolvimentos. Um exemplo que nós temos, por exemplo, é da cirurgia reparadora, na cirurgia ortopédica, traumatismos. Existem tipos de ferimentos que só numa guerra são possíveis, literalmente. Desfiguramento, por exemplo. Então, nós temos lá, ao fim da Primeira Guerra Mundial, os grandes cirurgiões, né, que tiveram que lidar com os mutilados de guerra, reconstruir faces, reconstruir corpos, né, tem tratados espantosos. Quer dizer, que ciência que nasceu desse horror, vocês percebem? Então, esse século, ele nasce cindido, ele nasce numa situação muito brutalmente tensa. E isso nos faz, então, pensar, será que realmente não existe um elemento esquizoide nesse nosso famoso século XX, do qual todos nós ainda vivemos, no qual nós todos ainda vivemos? Em que sentido? Ciência se desenvolve de uma forma extraordinária. Todo o processo neocolonial, né, todo o processo de expansão, de dominação, de violência dominadora, se desenvolve de forma extraordinária, simultaneamente.
usando das mesmas lógicas. E aí nós temos então aquele momento que um autor espanhol chamado Reis Matia chamou de a meia-noite do século XX, na Segunda Guerra. Né? Na Segunda Guerra nós temos aquele momento onde não há nada que não tenha sido cientificamente planejado. Né? Então, para quem conhece a história, né, da Endlösung der Judenfrage, ou seja, da solução final da questão judaica, como é que se processou isso aí? Não era gente que estava reunido simplesmente, um grupo de amigos, não. Eram os melhores engenheiros, melhores estrategistas que se tinha, que tinha que dar uma solução, porque precisava de mais terreno, sangue e terra, Blutenboden, etc. Primeira ideia, levar todo mundo que era o outro, que era o indesejado, para Madagascar. Botar em navios, levar. Caríssimo, não funciona. Tá? Não ia dar certo. Aí se chega àquela que nós conhecemos. Tá? Qual é a ideia original? Levar as pessoas para campos de trabalho, de tal modo que elas se esgotassem pelo trabalho. Que elas se... Arbeit macht frei. Lá em Oswiecim, Auschwitz, está escrito isso na entrada do campo. Todo mundo já viu esse dístico. Né? O trabalho liberta. Então, já que temos que conviver com essas criaturas que, na verdade, já são menos do que animais, muito menos, né? Então vamos utilizar o que der delas. Essa era a ideia original. O problema é que tinha gente demais. E, portanto, não dava para empregar todo mundo, tinha que fazer seleção. Então, uma criança não ia poder trabalhar, um enfermo não ia poder trabalhar, um idoso não ia poder trabalhar. Esses, então, iam já... Né, ceder seus cabelos para fazer correias de máquinas e etc. Ou seja, é uma lógica industrial. É isso que eu queria deixar bem claro. Não há nada por acaso. As pessoas eram denominadas, tirado o nome e colocado ali, né, um número que algumas pessoas ainda sobreviventes portam. Um número. Esse era o número que a pessoa passava a ter. Ou seja, a transformação da qualidade, da singularidade numa quantidade. E aí nós sabemos o que acontece, né? O horror da Segunda Guerra, em todos os sentidos possíveis e imagináveis. E aí nós temos a situação que eu queria aqui caracterizar para tentar realmente embasar essa ideia de um século completamente esquizofrênico. Vejam bem, a ciência foi usada ao extremo. Um lado, o lado inimigo, em princípio, transforma os seus inimigos, né? Especificamente certas populações, etc., o outro que odiava, em fumaça. A famosa história dos campos de extermínio, ou em cinzas. Né? Nós temos monumentos onde o que tem ali dentro é cinza. Cinza de gente. Né? Esse é o lado mau. E o lado bom, o que faz ao fim da guerra? Vingança de Pearl Harbor? Ou seria uma questão geopolítica com a União Soviética, que estava tendo para ver quem mandava onde, em quando? Larga as bombas atômicas, não é? Japão capitulando, sendo que a primeira bomba caída sobre Hiroshima, ela teve o componente do planejamento. Mas a segunda, sobre Nagasaki, que foi algum tempo depois, foi por acaso. Por quê? Porque estava encoberto o céu, mas ali abriu-se uma clareira e ali foi largada a bomba. Essa é a história da segunda bomba. Então vocês podem observar que, na verdade, até aí um elemento do acaso entrou. Parece que realmente para tornar mais pungente e mais forte essa imagem que está se criando. Ora, é evidente, para fazer bomba atômica, hoje talvez se consiga fazer com menos recursos, etc. Mas vocês imaginam naquela época onde um computador ocuparia o espaço desse recinto para fazer uma bomba atômica. Precisava realmente, né, de uma estrutura extraordinária, científica, primeiro da teoria, depois da prática, da praticabilização. Então, nós temos uma ciência extremamente avançada, que lida com um processo de destruição extremamente avançado. E o que segue nessa linha. Né? Nós vamos ver, depois da Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, as famosas fotografias, né? Guerras mais recentes, e nós temos agora as voltas com a questão das guerras drônicas, onde os drones são os responsáveis, né? Responsáveis e responsáveis pela aniquilação ou pela neutralização do inimigo. Ora, a história das guerras nos mostra uma crescente desumanização num sentido muito próprio que eu estou dizendo aqui. Não uma desumanização no sentido, né, teórico, mas na transformação no ser humano e, por extensão, da vida em geral,
né, num objeto quantitativo, num dado quantitativo. Isso não é diferente, né, do que a gente pode observar em muitos outros campos. A diferença é que a guerra se pode utilizar, e funciona muito bem, como uma dimensão muito expressiva disso. Bom, é esse o sentido, então, espero ter ficado um pouco mais claro, de por que eu considero, né, não, digamos assim, inusitado excessivamente, chamar o século XX de um século esquizofrênico. Aquele século que nos gerou. Nós todos somos filhos dele. Bom, é evidente que nós vamos, a partir daí, chegar no século XXI, nós somos os herdeiros dessa bagagem, dessa imensa bagagem, né? E como herdeiros dessa imensa bagagem, nós estamos lidando com uma série de situações que a psicanálise nos ajuda a entender bastante bem, uma série de situações de luto mal resolvido, ou, né, uma série de situações de escamoteamento, de encobertamento, ou acobertamento, né? Uma série de questões que têm a ver, né, com aquilo que o Freud chamava de Verdrängung, que é o recalcamento de elementos. Ora, a gente sabe que nada desaparece porque a gente finge que não está ali. Portanto, aquilo volta. E a gente conhece a famosa história, a doença volta como sintoma. Não é? Tudo volta como sintoma. O que talvez nós, em termos culturais, estejamos experimentando hoje, aqui e agora, e vejam bem, não é uma questão delimitada num determinado país, numa determinada região, mas é uma questão bem geral, é o retorno desses recalcados, que são muito antigos, mas aos quais a gente não conseguia, talvez, nem perceber. Os nossos sismógrafos não eram sutis o suficiente para perceber. Quando um terremoto inicia o processo, né, só sismógrafos muito especiais são capazes de perceber, as antenas da sensibilidade têm que ser muito sensíveis para que se possa acompanhar o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. Esses sismógrafos surgem muito tardiamente, mas eles estão na cultura. Eles estão na cultura em pessoas, eles estão na cultura em manifestações culturais, em criações culturais. Por que, por exemplo, que tendo dito Heinrich Heine, lá por 1820, 1830, que quem queima livros hoje, queima gente amanhã, demorou 100 anos, realizou-se essa antiprofecia, esse horror, realizou-se com a queima dos livros, coisas desse tipo. Por que demorou tanto? Porque, na verdade, o poeta, e Heine era um poeta, tinha uma sensibilidade para esse estilo, né, de degeneração, para usar uma palavra que depois foi usada e abusada, né, de monstruosidade, ou de patologização, ou talvez de teratologia, né, essa monstruosidade mesmo, que as pessoas, suas contemporâneas, talvez nem pudessem entender. O fato é, então, que nós estamos numa época profundamente disfórica, né? É outro termo que vem aí, também a gente pode usar, não eufórica, né? O contrário de eufórica. O contrário de uma época onde as pessoas veem facilmente os seus objetivos, onde veem os sentidos do seu fazer num alcance razoável. Nós estamos numa época onde isso está sendo profundamente questionado. E nós estamos, então, isso é evidente, numa época com muito medo. Esse é um componente essencial que está na cultura. E há muitos anos ele é natural, ele sempre funcionou. Nós não precisamos aqui pegar, né, o mal-estar na cultura do Freud para relembrarmos todo esse processo, né, esse mal-estar que nos acompanha nesse processo, né, de criação de cultura, mas ele está cada vez mais presente e cada vez mais incontrolável. E medo não é medo de nada, medo é medo qualificado. E aqui a gente vai usar sempre a expressão medo do outro. Todo medo é medo do outro. Se eu tenho medo de adquirir uma doença, a doença nesse sentido é o outro, do qual eu tenho medo, né? Se eu penso que X, Y, Z podem vir a me atacar, então eles são o outro. O outro é apavorante. Eu gostaria agora, então, de encaminhar uma entrada para esses 3 autores que me foram solicitados pelos curadores, professores Benilton e Jurandir, que são Rosenzweig, né, Levinas e Derrida.
primeiro, alguns dados culturais de cada um, muito rápidos, né? Porque, na verdade, aqui não é o momento de trabalharmos isso, mas o que me interessa aqui é que, a partir desses dados culturais, a gente pode ver como eles lidaram com essas questões identitárias, com essas questões diaspóricas, com essas questões de exílio. Quem foi Franz Rosenzweig? Né? Ele vem de uma tradição de judaísmo assimilado, nascido na cidade de Kassel, no dia de Natal. Observe isso porque tem uma coincidência interessante que depois eu vou referir. Dia de Natal de 1886. Ele, como vem de uma família abastada e numa época onde a Alemanha era aberta a uma certa integração dos judeus, que aliás, habitava a Alemanha antes dos alemães, porque em Trier, né, por coincidência, a cidade onde Marx nasceu, naquela região se localizaram cemitérios, ou restos, né, de cemitérios datando do 2º ou 3º século DC. Portanto, muito mais antigo do que as tribos nórdicas que desceram, não é? Isso é apenas uma digressão, né, que nos deve sempre significa algo, né? De fato, naquele momento havia uma expectativa de que se pudesse integrar essas culturas que viviam há tantos anos juntos, sempre numa extrema dificuldade de lidar uma com a outra. No caso ali, né, daquela Alemanha complicada que veio, né, que estava naquele processo de transformação, como já se disse, né, de Dichter und Denker, quer dizer, dos poetas e pensadores, para os Richter und Henker, ou seja, para os juízes e carrascos. Como é que se deu essa metamorfose? Isso é um dito que se diz muito, né, quem trabalha isso aí, para entender como é que o país que tinha gerado Goethe e Schopenhauer e tanta gente, Schiller e tantos músicos famosos, e, né, o país do Beethoven, o âmbito, não o país, mas o âmbito linguístico do Mozart, etc., como é que isso se descambou para aquilo que nós vimos no século XX? É uma questão não resolvida. Né? Rosenzweig está ali, então ele vai estudar medicina, história, né, e vários, como era usual na época, fazer vários estudos, né? Faz um doutorado em História, que ele conclui em 1912, é mobilizado para a guerra, vai lutar na guerra, né? Ele luta na guerra, ele está no fronte da guerra, ele escreve, né, boa parte da sua obra principal em cartões postais que ele envia para a família. E aí vocês podem pensar, mas que isso é inédito. Não. Perto dali havia um outro filósofo, que certamente já conhecem também, chamado Ludwig Wittgenstein, né, que fez a mesma coisa. Também estava no fronte nessa mesma época. Né. Rosenzweig retorna, né, sobrevive à guerra, retorna, e em 1918, 19, ao fim da guerra, ele está novamente, já agora em Frankfurt, e lá ele se desencanta com o mundo, se desencanta com aquela ideia de cultura que ele tinha descrito na sua tese, que era uma espécie de correção, ou, digamos assim, nova percepção do conceito de Estado que Hegel teria proposto, se decepciona com tudo isso aí e acaba escrevendo, ou dando os finalmente, nesse famoso texto chamado Estrela da Redenção. Né? Nesse período, ele é acometido de uma doença que hoje nós conhecemos bem, dada a preeminência e a fama do Stephen Hawking, né, falecido Stephen Hawking, que é a esclerose lateral amiotrófica, só que nós estamos agora em 1920, né? Então nós não tínhamos toda a estrutura de vida que, obviamente, o Hawking teve. Ele, de 1924, não sai mais de casa até que morre em 1929. Ele é poupado da guerra, ele é poupado do horror pior. Tá? Ele, nas suas últimas fases, escrevia, né, ensaios e ditos filosóficos com o movimento dos olhos que a sua esposa decodificava. Bom, segundo, Emmanuel Levinas. Quem é Emmanuel Levinas? É uma outra história. Filho de um livreiro, de um dono de livraria, de uma tradição judaica na Lituânia, não na capital, mas numa cidade chamada Kovno, ou Kaunas. E este senhor, né, que durante o período nascido em 1905, portanto, né, como eu disse, Rosenzweig nasce em 1886, no dia de Natal, e morre em 1929, né? 2 semanas antes de completar 43 anos de idade. Levinas vai estudar na França. A Rússia e toda aquela situação se abrindo para o Ocidente, ele vai e o critério dele é o seguinte: eu quero na França, qual é a cidade, qual é a universidade mais próxima que eu tenho de casa? Estrasburgo, em linha reta.
Ele vai estudar em Estrasburgo. Quando ele vai estudar em Estrasburgo e deixa a sua família, ele faz toda a sua formação e logo vem a guerra, porque ele nascido em 1905, ele conclui os seus estudos em 1930 aproximadamente, ele introduz a fenomenologia na França, traduz Russell, e aí então ele já é casado e já tem uma filha. Nesse período inicia a guerra, regime de Vichy, nós já estamos aí nos anos 40, vocês sabem, né? Colaboracionismo com os nazistas. Ele é salvo exclusivamente pela boa vontade, né, de irmãs católicas e de amigos, como Maurice Blanchot e outros, que favorecem que ele se esconda num local onde os nazistas não conseguiram chegar. O resto acabou, virou cinza. A sua família, pai, mãe, irmãos, tios, sobrinhos, amigos, tudo liquidado. Tudo. Não sobrou nada. Então sobrou ele, a esposa, que também era uma russa, uma pianista russa, e a filha. Depois ele veio a ter um outro filho, né? Essa é a história do Levinas. Ele poderia ter, ali naquele momento, desistido, né, da vida, mas ele continuou e ele escreve grandes obras, e duas obras-primas, uma chamada Totalidade Infinita, em 1961, e depois um outro autor que eu vou citar, que é o terceiro, Derrida, faz um comentário, uma crítica, ele escreve uma resposta ao Derrida chamado De Outro Modo que Ser ou Para Além da Essência, em 1974. Esse filósofo vai morrer, né, em 1995, olha que coincidência, no dia de Natal. Rosenzweig nasceu no dia de Natal, ele morre no dia de Natal. É apenas uma questão anedótica, mas é interessante, né? Com tantos dias para morrer, ele escolhe morrer nesse dia. Levinas deixa uma obra extraordinária, que está tendo uma crescente recepção, né? No Brasil, finalmente, se está trabalhando cada vez mais, porque é um autor muito importante para nós entendermos, inclusive, o contexto da nossa discussão aqui. Terceiro autor, Jacques Derrida. Jacques Derrida já é de uma outra geração, vai nascer em 1930 em El Biar. Nós estamos ali pertinho de Argel, portanto é um magrebino, né? Ele vem de uma tradição judaica, não é por acaso que eu escolhi 3 autores judeus, por causa dessa questão diaspórica, mas diferente dos outros, não ashkenazita, não do leste europeu, mas sefardita, dos espanhóis que vão, né, para fugir das expulsões na Espanha para o norte da África, né? É essa a tradição dele. Derrida queria ser um europeu, né? Ele diz mesmo isso. Ele queria ser jogador de futebol. Ele chegou, sabe, um colega que ele tinha relativamente perto ali, da mesma geração, Albert Camus. Os dois chegaram a jogar no mesmo time na França, né? Mas não deu certo como jogador de futebol. Então ele resolveu, né, trabalhar, estudar filosofia, né? Se transformou num grande filósofo. Mas o que nos interessaria? Veio a morrer agora em 2004. Fazendo notar aqui um dado anedótico importante, que o último seminário internacional de grande relevância que ele participou foi no Rio de Janeiro, né? Depois dali ele nunca mais viajou, porque já estava com a doença muito avançada, então ele morre dois meses depois de ter vindo ao Brasil. Ele gostava muito do Brasil, como gostava da África do Sul, do Mandela, né? Ele gostava muito desse processo de... Mas são muitos outros elementos que não cabem aqui, não dá tempo para a gente trabalhar. O que aqui do Derrida nos interessa nessas questões? Nós tivemos um autor, né, que tem uma grande decepção, né, uma grande decepção com a tal da, digamos assim, da naturalização do processo de relação entre os judeus e alemães na Alemanha. Nós temos um outro autor, que é um lituano naturalizado francês, que sente na carne, né, o que significou a Segunda Guerra Mundial para ele, especificamente. E nós temos um terceiro autor que aparentemente não teve nenhum grande problema. Evidente, nós conhecemos a história, então nós sabemos que nós estamos ali entrando na maturidade de Derrida nas guerras de libertação da Argélia, né? Então aquilo ali foi terrível, ali foram desenvolvidas formas de tortura que depois se disseminaram pelo mundo e chegaram a vir a parar no Brasil, não é? Mas isso era terrível, mas nesse momento ele estava na França, a família toda estava na França e os que estavam na Argélia também não tiveram nenhum tipo de maior perseguição. Mas, período de Vichy, nascido em 1930, nós estamos falando em 1941, 42, um dia ele vai para a escola e recebe um bilhete, vai ter que voltar para casa, teus pais serão comunicados. Aí ele volta, o que aconteceu? Regime de Vichy, começa a perseguição antissemita, então tem um número clausus, podia ter um mínimo de pessoas, né, de judeus ali participando, ele é excluído, sem entender por quê.
Isso aí, né, é uma espécie de ferida que ocorre, então, que gera o pensamento dele de algum modo. Né? É uma ferida muito potente. Assim como nós conhecemos aquela anedota do Freud, que estaria caminhando, ele era criança, o Freud, com seu pai, em Viena, né? E chegou um antissemita e disse: sai da frente, judeu sujo, e tirou o pai do caminho, e caiu o chapéu do pai, e o pai, ao invés de fazer alguma coisa, foi lá e juntou o chapéu, porque não tinha muito o que fazer. Né? E isso teria causado no Freud, teria, né, isso é condicional, teria causado no Freud uma vontade, né, de superar isso, e talvez tenha dado asa a toda aquela produção. São questões anedóticas, mas que às vezes podem ilustrar nossas questões. Então vejam, gente, nós temos 3 autores que estão imbricados na nossa temática. Esses são 2 triângulos que estão se imbricando. Observe, é a questão identitária. Quem sou eu, afinal? Vamos pensar num outro que nós temos todos em vista também, né, aqui na nossa presença, Kafka. Né? Kafka era um judeu que morava na, então, Tchecoslováquia, né, onde se falava tcheco, mas ele era da elite que falava alemão. Então, quem era ele? Era tudo e nada. Era realmente uma combinação improvável. Né? A mesma coisa com esses autores. Sou judeu alemão. Né? Eu pensava que era alemão, mas agora estão me perseguindo como se eu não fosse alemão. Isso Freud vai dizer. Quando ele tem que obrigado a fugir para a Inglaterra, diz: eu sempre pensei que era alemão. Agora descobri que não sou. Russell, criador da fenomenologia, tinha 2 filhos que tinham sido condecorados na Primeira Guerra Mundial. Um morreu, o outro foi ferido. Ele achava que, por favor, né, deu a sua prole em prol da pátria, pois foi retirado, ou não foi retirado, porque ele se aposenta antes, ele se torna emérito antes. Mas ele percebeu, sentiu na carne, porque Heidegger, que tinha dedicado o seu tempo para ele em 1927, retira a dedicatória no início dos 30. Então essa gente perde a identidade, se é que tiver algum dia. Diáspora. Nós estamos contando a história de diásporas. Pessoas que saem, se tornam distantes, que se espalham. E exílio, perambulação. O exílio está em todo lugar. Nós conhecemos, por exemplo, na literatura do exílio, né? Canção do exílio, né? Famosa, nós conhecemos a questão da literatura do exílio, a questão da literatura no exílio, e talvez não fosse uma ideia despropositada pensar na literatura como exílio. Como exílio. Né? Os 3 autores viveram nessa imbricação. O Levinas, por exemplo, depois nunca mais voltou à Alemanha, ele tinha estudado lá. Mas isso não impediu de continuar tendo amigos alemães. Então, as pessoas se reuniam em países vizinhos, cada um cedia um pouco, os alemães iam lá e ele ia lá. Então, ele criou dessa situação medonha, né, uma possibilidade de sobrevivência. Muito interessante pensar como esses autores estão sempre nessa situação móvel, né, móvel, onde a coisa mais sonhada, que seria uma pátria, parece estar infinitamente distante. Tem que fazer da sua língua a sua própria pátria, né? Tem que fazer da sua posição existencial a sua própria pátria, ou da sua profissão. Né? Complexo. Muito bem, gente. Dado isso, entram esses 3 autores que só vão entrar aqui como ilustração. Voltamos ao nosso tema: identidade. Crise de identidade. Né? Se fala muito na psicologia, nos estudos culturais, na filosofia, na psicanálise, na história. Crise de identidade. Vivemos uma época de crise de identidade. O que significa isso? Queremos uma identidade que não temos. Ansiamos por algo que não temos. Mas a sutileza está, talvez, para pensar esse problema, que nós não vamos achar conforme, né, as promessas que não puderam ser cumpridas, porque já passou o tempo, uma possibilidade de uma renovação dessa questão. A questão toda está, mais uma vez, no nome da própria palavra. A palavra crises, né, é uma palavra riquíssima. O verbo krino, krinel. Daí surge a palavra crise. Né? Nós somos muito acostumados a ver a crise como uma dimensão de negatividade.
Né? Aí vem aqueles jargões, né? Crise é oportunidade, essas coisas que a gente está acostumado, mas não é nesse sentido. É uma questão mais profunda que a gente gostaria de introduzir. Crises é aquele momento onde algo se desconecta e se apresenta, né, como que, entre aspas, desconjuntado. É um momento onde as coisas não estão claras. Quem está em crise é porque não tem clareza da situação que está vivendo, porque se estivesse, não estaria em crise. Mas existe uma positivação da crise possível. A gente vai chamá-la, e olhem que interessante, é uma palavra que soa pior ainda que crise, é crítica. Crítica o que é? Dentro dessa tradição e dentro disso que eu estou expondo. A positivação da crise, a utilização da crise no sentido da construção de algo. Isso é uma crítica. Então, dentro desse raciocínio, ninguém precisa nunca dizer, eu vou, né, fazer aqui uma crítica construtiva, porque não existe crítica que não seja construtiva. Crítica é tomar a crise, né, a sério. Né? Tomar a crise a sério e, a partir daí, estabelecer uma nova relação de realidade. Né? E isto significa, né, que talvez essa coisa, esse monstro, né, essa crise de identidade que nos afeta a todos de algum jeito, por circunstâncias sociais, políticas, nesse momento que o Brasil vive com essas, né, essas idiosincrasias, para dizer o mínimo, né, todos nós estamos sempre com essa assombração da crise, esse espectro da crise de identidade muito próximo de nós. O que nos resta? Procurar obsessivamente adentrarmos a nossa própria interioridade para achar lá alguma coisa que nos salve? Ou, talvez, pensar a dimensão crítica da crise, da identidade. Que identidade é essa, afinal? Será que ela existiu? Ou ela era uma lenda urbana? Todo mundo tem crise de identidade, mas quando a gente quer saber que identidade é essa, fica difícil da gente traduzir. Talvez porque a identidade que nós estamos pensando, a identidade mais adequada à temporalidade humana, à existência humana, não seja a identidade da palavra, do id, idem, da continuidade, da não necessidade de repetição, porque permanece, de algo que permanece apesar das mudanças externas. Seria muito bonito, mas talvez não seja real. O que se está dizendo aqui? É possível, né? Essa é a hipótese, né? Apenas uma hipótese. Você sabe o que é uma hipótese? É algo que está hipoteses, né? Algo que não é uma tese, é apenas uma hipótese. É possível que nós tenhamos que reconstruir o conceito, a categoria de identidade, a partir de parâmetros completamente diferentes daqueles que nós estamos acostumados desde que o Logos surgiu. Nós estamos vivenciando a maior crise, né, do ambiente natural que a civilização humana aparentemente tem tido desde pelo menos a última era do gelo, né? Quando ali, né, não sei situar exatamente, mas são alguns milênios atrás, quando se extinguiram espécies, outros sobreviveram, os hominídeos conseguiram sobreviver, está se afigurando alguma coisa muito mais feia do que as pessoas leigas pensam. Né? E uma vez, numa conferência com geólogos, né, as pessoas dizem, é estranho isso, porque a gente discute isso. A gente, quer dizer, o corpo científico deles, desde os anos 60, 70, já observando essas variações estatísticas, mas ninguém via, ninguém estava interessado naquilo ali, era coisa de cientista. Né? Agora, quando começa a dar certas... entra uma situação pânica. Chega ao ponto de gente ser muito bem paga para negar que isso existe. Né? Não existe ideia extravagante no mundo que alguém ainda não tenha defendido em troca de alguma coisa que ela julgasse boa para ela. Não é? Então, quem sabe, né, mais uma vez, né, as dimensões diaspóricas, nós brasileiros ou pessoas estrangeiros que aqui moram, que aqui convivem, todos somos frutos de uma diáspora. Né? Mesmo se tivesse aqui um indígena, que vem há 30 gerações, se localiza, ele também é fruto de uma diáspora. Porque nós sabemos a possibilidade das imigrações pelo estreito lá pelo estreito de Bering, etc., que talvez não seja autóctone. Ou seja, quem não é fruto de uma diáspora na existência humana? Vocês estão percebendo, gente? O que eu quero dizer? Eu quero tirar as manchas que grudaram, que se acoplaram nesse conceito
tão estranho, tão feio, né? Diáspora, parece assim, uma coisa terrível. Quem sabe não é a condição humana que está por trás. Vamos deixar a identidade ali guardadinha e vamos ver esses outros dois. Tá? Talvez o exul, o exílio, tá? O perambular, como eu disse aqui no início. Quem de nós não perambula vida fora? Tá? Nós podemos estar fisicamente parados, mas na verdade a nossa vida interna, o nosso metabolismo é uma constante e contínua perambulação. Né? Isso do ponto de vista cognitivo, emocional, em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Por que nós criamos uma resistência tão extraordinária, né, de não aceitarmos o exílio como constituinte da nossa possibilidade de sermos alguém que nós realmente somos? Vamos aqui citar o Nietzsche, né? Torna-te quem és. Então, para se tornar quem somos, quem sabe a gente precise ou necessite. É diferente. Precisar é uma coisa. Necessitar, já que nós estamos trabalhando aí com palavras de origem, é necessário. Não pode não ser. Tem que ser. Quem sabe a gente necessite da dimensão exílica no nosso interior. Quem sabe, em outras palavras, né, nós não estaríamos aqui abrindo algumas possibilidades, né, de reconduzir as discussões que nós estamos tendo, né, sobre quem é quem, sobre a necessidade obsessiva de procurar bandeiras, de procurar sinais, marcas distintivas nessa situação em que o ser humano, para não falar, né, de uma forma... Na frente do Derrida, eu não posso aqui falar o homem, né? Porque afinal de contas ele dizia, bom, nós temos que desconstruir a lógica do falogocentrismo, né? Do androcentrismo. Então, vamos falar ser humano, porque aí, em princípio, estão incorporadas todos os gêneros, todos os sexos, todas as possibilidades humanas. Né? Quem sabe isso não vai nos ajudar a encarar os nossos medos. Nós somos pessoas que estão medrosas. Nós somos medrosos constitucionalmente. É a condição de sobrevivência. Né? Se uma criança não aprende a ter medo, né, de um carro que vem vindo, ela morre. Né? Então, isso é condição de sobrevivência. Mas se patologiza, se transforma numa entidade nosológica quando vira um absoluto. E nós sabemos que se nós conseguirmos induzir numa determinada população uma dimensão pânica, essa população, seja ela animal ou humana, vai fazer coisas que seria completamente inconcebível de pensar se não estivesse naquela situação. Existem aquelas questões daqueles animais que de repente entram em processo de debandada, rebanhos, por exemplo, onde uns atropelam os outros, porque ali é o absoluto. Não existe mais possibilidade de não estar fugindo de algo que às vezes nem ao menos foi localizado. Ora, o pânico, nós já estamos numa situação pânica. Nós precisamos desesperadamente de inimigos. O que são inimigos desde a mais remota tradição? Além de inimigos, eles são bodes expiatórios. Né? O famoso bode expiatório, né, da tradição judaica, já que nós estamos, né, num Shabat, aqui, nesse momento, né, trabalhando essa dimensão. Bode expiatório. Os pecados vão lá e o bode é expelido. Nós precisamos de bodes expiatórios. A sociedade tensa, tesa, rígida, precisa desesperadamente de bodes expiatórios. E aí nós precisamos também de ídolos. E essa história é muito velha e muito antiga. Né? Velha no sentido de que ouvimos infinitas vezes. E antiga porque ela é ancestral, é primigênia. Ídolos, desde aquela ideia do bezerro de ouro. Idolatria. Nós vivemos uma sociedade profundamente idolátrica. Né? Ídolos, né? Aqui não vai ser feito um traceamento de toda a origem dessa palavra, mas sim nos importa saber que nós construímos algo e adoramos o que construímos. Isso é a melhor concepção, a melhor definição, digamos assim, rápida de idolatria. Nós precisamos de ídolos, porque o ídolo é a contraparte do pânico, do medo. Quem não tem medo não tem ídolos. Não precisa de ídolos. Quem tem medo tem que ter um ídolo que, de algum modo, legitime o medo. E vocês entendem que nós entramos num ciclo infernal. Nós temos que desconstruir, e por isso o Derrida está aqui em lugar de honra, desconstrução, desconstruir as lógicas de medo que proliferam
à revelia da racionalidade. Nós estamos no momento onde pensar não é uma coisa bem-vinda. Nós estamos no momento onde criticar, e vejam, criticar no sentido real da palavra, não criticar, né, no sentido fato, não, no sentido real da palavra, não é uma questão bem-vinda. Né? Porque, afinal de contas, eu já vi pessoas que me contaram que alguém disse para elas, tu pensa assim porque tu estudou. Interessante, 2 gerações atrás, estudar era uma coisa que trazia só vantagens, né? Agora já está trazendo prejuízos. Então vocês observem, nós estamos num mundo muito paradoxal, né? Paradoxa, né? Paralelo, doxai, né? Expressões, né? Formas de compreensão. Nós estamos entrando num processo, né, de confusão, fusão de tudo com tudo, onde a racionalidade perde muitas vezes o sentido e nós nos irritamos profundamente com isso, porque afinal de contas nós tentamos ser racionais. Nós aprendemos desde Aristóteles que o homem, o ser humano, é um animal racional. Zoon, logon, ekon, né? Um animal racional. De repente nós vemos uma espécie de racionalidade privada, ininteligível. Não, gente, nós estamos num circuito de doença. Um circuito de doença. Oscilando entre as dimensões pânicas, do medo extrapolado, e as dimensões, por assim dizer, idolátricas, onde se investe alguma coisa da segurança que eu não acho em lugar nenhum. Portanto, eu estou em processo de profundo sofrimento. Ou, como se diria na psicanálise, de melancolização. Profundo sofrimento. A nossa sociedade é profundamente sofrente, sem necessariamente poder conseguir se dar conta do que está acontecendo. E esse é o pior tipo de sofrimento possível. Porque ele está trabalhando, mesmo que nós não percebamos. Essa é a questão. Nós vivemos no presente numa sociedade extremamente doente. Isso significa que as relações estão doentes, as pessoas estão doentes, adoecidas, né? As visões de mundo estão doentes. Tudo que a cultura gera está doente. Está mostrando sintomas. Então, alguém pode dizer, bom, mas isso é uma visão radicalmente pessimista. Primeiro, vamos salvar a palavra radical. Radical significa raiz. E se eu quero que alguma coisa se resolva, não adianta eu ficar só no caule, nas folhas e nas flores. Eu tenho que ir na raiz. Portanto, ser radical é uma coisa muito boa que as pessoas desacostumaram e botaram um nome feio na palavra radical para não sermos tão radicais como deveríamos. Então, nós temos que ser radicais. Vamos à raiz da questão. E ao irmos à raiz da questão, nós começamos a perceber, né, uma série de dimensões patológicas que constituem a nossa atual sociedade. Nesse sentido, esse reconhecimento talvez não seja profundamente pessimista, mas talvez seja profundamente otimista, ou talvez seja um reequilíbrio, uma tentativa, novamente, de homeostase, de equilíbrio entre essas duas tensões, uma tensão de morte, uma tensão de vida, Thanatos, Eros, já conhecemos isso desde os mitos mais antigos, mais presentes hoje do que nunca. Vivemos uma sociedade mitológica. Quem sabe, e apenas quem sabe, porque isso aqui não estou dizendo verdades, estou propondo hipóteses, quem sabe, não é o caso da gente reconstruir a nossa ideia, o nosso ideal de identidade a partir da interpenetração da palavra identidade com as palavras, né, exílio e diáspora. Quem sabe? Quem sabe isso não nos ajudaria a perceber que esse medo, esse pânico que nós estamos, e de algum modo está trabalhando, mesmo nas pessoas mais equilibradas, mesmo nas pessoas mais racionais, estão somatizando, estão percebendo aquilo a fluir. Né? Quem sabe isso nos ajuda a entender que esse medo que nós sentimos, ele é simples, porque ele tem um correlato. Ele não é medo de nada, como eu já disse antes, mas agora eu quero que isso seja dito com outro enfoque, com outro peso. Ele é o medo do outro. Não há medo que não seja medo do outro. Então,
Desde o medo natural que eu tenho no animal selvagem, se eu estou perdido na floresta, até o medo de uma quimera que eu inventei para poder ter medo, porque eu sofro e gozo com esse sofrimento, porque eu estou numa sociedade perversa. O medo é sempre o medo do outro. E o único que pode nos acordar desse pesadelo medonho do medo onipresente é o outro. Quem é o outro? É a realidade. Nós vivemos em mundos paralelos. Nós vivemos em bolhas, né, autossuficientes, paralelas. O que falta, quem sabe, não é um pouco mais, né, de confiança em nós mesmos. Né? Quer dizer, no sentido, então, de descascarmos esse núcleo que está tão blindado, protegido, essa carapaça, né, que nos transformou, então, naquilo que é um sonho da modernidade, uma mônada onde cada um de nós é uma mônada completamente isolada da outra, mas que até pode se relacionar se as duas quiserem. Aí dessa história, né, tem um livro famoso do Leibniz chamado Monadologia. Aí surge, por exemplo, na época das guerras religiosas, o conceito de tolerância. Você já viu que conceito medonho é esse de tolerância, gente? Por quê? Porque eu só tolero aquilo que, se eu pudesse, eu não toleraria. Esse conceito não é produtivo. Ele funcionou nas guerras religiosas. Mas, claro, falando num país onde ter tolerância já é uma grande coisa, mas o conceito não é tolerância. Tolerância significa eu me isolo, fico na minha, tu ficas na tua, etc. Esse não é um bom conceito. Infelizmente, a cultura, né, sobrevalorizou esse conceito e ele é utilizado seguramente. A mesma coisa, liberdade. Lembram? Liberdade, a minha liberdade começa quando a tua acaba, a tua liberdade acaba, começa quando a minha acaba. Coisíssima nenhuma, isso só vale para mônadas, né? Levinas disse lá num texto e mostra por que a minha liberdade começa quando a tua começa. Porque se não for assim, alguém é escravo de alguém. Simples assim. Ou seja, nós somos fruto de uma modernidade que fragmentou a realidade humana, que descomunicalizou a realidade humana na proliferação da comunicação indiferenciada, né? E nós somos, então, os herdeiros dessa doença. Talvez possamos agora, então, fazer um levantamento dos salvados e, a partir daí, empreender, né, alguns processos de desajuste daquilo que está excessivamente bem acoplado, né, as nossas certezas. Hoje está cheio de gente com certeza, vocês já observaram? É terrível, todo mundo tem certezas. Mas a certeza não leva a lugar nenhum, é o idem. Se é certo, se é absoluto, para que pensar? Não é? Quem sabe essa certeza não são uma defesa histérica, uma paranoia, aliás, essa palavra deve ter sido muito mais usada, uma paranoia privada, uma paranoia cultural que eu crio, tudo em função desse caldo doentio, né? Onde se mistura medo, né? Angústia, paranoia, histeria, perversão com o gozo alheio, perversão no sentido de gozar com o sofrimento alheio. Quem sabe um pequeno desencontro aí, deixando o outro aparecer pela fresta, né? Naquele momento onde a coisa ainda não coincidiu consigo mesmo, faça explodir essa verdadeira quimera, essa verdadeira, digamos, construção, esse desdobramento doentio que nos assombra de uma forma tão absurda, né? Tão absurda. Eu digo, pessoas que não querem pensar e têm um medo terrível do pensamento, é uma coisa. Nós aqui, que queremos pensar, estamos talvez, num certo sentido, infelizes. Não posso pensar muito diferente disso. Estamos infelizes. Mas já pensaram que horror que é ser infeliz? Ou seja, viver prisioneiro dos seus próprios medos. Nós ainda temos grandes vantagens frente àqueles que não suportam nem a menos a ideia, porque nunca vão conseguir encarar os seus medos. Então, gente, quem sabe, identidade agora toma um outro sentido.
É a relação. É a única coisa criável que nós temos. Nós podemos transformar petróleo em plástico, podemos transformar madeira em alguma coisa, um aglomerado, podemos fazer muitas coisas. Talvez nesse ambiente aqui a única coisa natural seja a água desse copo. Mas nós não podemos criar do nada um encontro, precisa no mínimo 2. E a única coisa que a gente pode criar. O resto é transformação. O encontro nunca houve antes até ele acontecer. As outras coisas já vieram, em formas diferentes. Então, como dizia Rosenzweig, que morreu com 42 anos, depois de ficar 6 anos, né, na cama preso, sem poder se mexer, o tempo certo está aí. Zeit ist es. Não é amanhã, não é depois da manhã, não é esperar para ver o circo pegar fogo, não. O tempo certo está aí. Essa é a hipótese, essa seria a hipótese, né, de reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês, e fico extremamente grato pela atenção que me dispensaram até agora. Com isso eu vou encerrando então a minha apresentação e obviamente estou disposto a tentar dialogar com quem quiser propor alguma questão. Muito obrigado. Professor, muito obrigado pela apresentação. Quem está presente aqui em Campinas quiser mandar alguma pergunta, tem os papeizinhos, o pessoal da produção vai recolher e daqui a pouco eu consigo ler as perguntas de vocês. O pessoal da internet também, a gente vai ler as perguntas agora. A gente está transmitindo, né, em alguns canais, então a gente transmite no Facebook, YouTube, no aplicativo também do Instituto, no nosso site. E um pedido também para quem ainda não nos segue nas redes sociais, para seguir, se inscrever também no canal do YouTube, para saber quando tem vídeos novos e inclusive os ao vivos. Para começar a sessão de perguntas, a gente vai começar com uma pergunta do curador. Então o curador, o Benilton Bezerra, ele mandou a seguinte pergunta. Postular como você faz a ética e não apenas a ciência, a técnica e a produção de riquezas materiais como elemento central na construção de horizontes humanos mais promissores implica hoje no Brasil enfrentar um desafio imenso. Fazer face à exclusão crescente de temáticas humanistas nos currículos escolares e, neste momento, a proposição de políticas públicas voltadas para o esvaziamento deliberado de cursos universitários das áreas humanas. O que o professor acha sobre isso? É uma pergunta extremamente pertinente, extremamente ampla, né? É evidente, né, que nada é por acaso, né? Então, o atual momento que nós vivemos é um momento, como eu tentei aqui, né, propor, onde há que se entender pela indexação da patologia. Não adianta nós só pensarmos que são pessoas que pensam diferentes. Que bom se fossem pessoas que pensam diferentes, porque daí seria ótimo, cada um aprenderia no diálogo. Mas não se trata disso. Se trata de pessoas que, né, pretendem ter um projeto de não pensamento. Então não são acessíveis, né? Não são acessíveis, não se tornam acessíveis. Quando isso se transforma numa política de Estado, é porque, e aí vocês podem pensar, mas esse cara é muito otimista, é porque realmente está chegando no limite, né? Nós já tivemos isso. Será alguma coincidência, né? E vejam, eu não estou dizendo, vou deixar isso muito claro, não estou dizendo que nós estamos vivendo uma ditadura. Mas o que eu digo é que em qualquer lugar do mundo, em qualquer circunstância, seja qualquer ditadura, de qualquer orientação política, a primeira coisa que faz é cortar 3 coisas. A língua. Porque se eu não sei a origem da língua, eu não sei quem eu sou, né? Então, quem teve aqui ainda a chance de estudar latim, conhece português. A recíproca não é verdadeira. Então, para quem estuda, né, filosofia, etc., vai ter que, hoje, vai ter que procurar, vai ter que aprender o que já deveria ter aprendido. Então, a língua tem que ser, né, amputada. A história é perigosa, porque ela sempre tem mais de um lado. A história faz nós criarmos ouvidos muito finos. Walter Benjamin, certa vez, disse, né, um belíssimo texto, né, e uma belíssima frase, o seguinte, né, será que não ecoam, né, nas vozes que ouvimos os ecos das vozes que já emudeceram? Sem compreensão histórica, eu não entendo nada. Aliás,
Se eu não gosto de história, eu não gosto de mim mesmo. Porque quem sou eu, se não fruto da minha própria história? Se uma pessoa apresenta aqui uma cicatriz, aquilo é um testemunho de sobrevivência. As pessoas às vezes se envergonham. Não, é o contrário. Olha, estou vivo, era para não estar, mas estou. História é profundamente subversiva. É a subversão sem necessidade de subverter nada. Só ir atrás, só ver, só aceitar que as coisas podem ser mais de uma narrativa, mais de uma percepção, mais de uma visão. E a filosofia, que muitas vezes as pessoas dizem, ah, filosofia, que bonito, é aquilo com o qual e sem o qual tudo permanece tal e qual. Ah, por que será então tanta raiva da filosofia? Ninguém é bobo. Há gente que confunde doutrinação com filosofia, mas doutrinação significa o quê? Eu não estou aqui dizendo em sentido negativo. Doutrinação é trazer uma doutrina. Então eu tenho uma doutrina, eu sou um líder religioso, aí eu vou dizer, olha, vocês querem saber, a verdade é essa, tá? Aqui. Isso é uma coisa. Filosofia é outra. Filosofia é uma chata. Quando a gente está querendo se acalmar, surge a filosofia e nos inquieta com uma obviedade. Será que é tão óbvio assim? Então, é evidente que se o Brasil tem, vocês sabem que até 1808 era terminantemente proibido construir universidades no Brasil. Só mudou isso porque Dom João VI veio para cá. Imagina como se teria uma universidade aqui se tinha a Universidade de Portugal. Em 1536, nós já tínhamos uma universidade em Lima, no Peru. Ou seja, o Brasil é um país que não quer educação. Vamos entender isso de uma vez por todas. Não quer. Há um projeto, já disse Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, toda uma tradição. Não quer educação, quer treinamento, quer pessoas treinadas, que é exatamente isso que o nosso curador agora fez referência. Quer dizer, a notícia que hoje nós temos é isso. Vamos treinar as pessoas para a coisa funcionar. O nome disso é positivismo. Né? Positivismo radical. E tem um autor que todos conhecem, Habermas, ele diz, negar a reflexão, isso é o positivismo. Então, se trata de um projeto. Agora, esse projeto, lamento dizer, é falido a priori. Por quê? Porque há aí uma falsa compreensão do que seja, por exemplo, a capacidade do ser humano de se reconstruir. Há projetos, por exemplo, são ideias tão fixas, tão rígidas, né? Que pensa, por exemplo, que as crianças vão para a escola para aprender e aquilo que elas aprenderem lá vai ser o significado. No mundo de hoje, onde crianças de 5 anos estão lá, ó, com seus celulares e vendo coisas que nós nem imaginamos às vezes. Ora, gente, por favor, né? Que tipo, né, de pensamento é esse? Parou, né, há décadas e parece que não consegue evoluir, não consegue sair da mesmice. Os jovens hoje não são o que se pensa. Eles podem estar, em boa parcela, doentes, adoentados, aumentar o nível de suicídio. Isso aí nós sabemos, isso está epidêmico. Na universidade a gente vive situações muito complicadas por causa disso. Mas isso não significa que eles sejam ontologicamente doentes. Porque se houver a possibilidade da transformação da crise na qual estão vivendo em crítica, eles sobrevivem, eles dão um jeito. Portanto, lamento informar, mas esses projetos, né, de tentar fazer as pessoas não pensarem, ou fingirem que pensarem o que não é pensamento, mas sim uma espécie de doutrina, não vai dar certo. Podem fazer o que quiserem. É uma questão, digamos assim, quase matemática. Né? Quase matemática. Na filosofia nada é matemático, mas a gente pode fazer uma interpretação cultural. Portanto, o nosso protagonismo, ele é simultaneamente, né, no sentido de evitação do pior, sempre, né, individual e comunitário. E talvez antes comunitário do que individual. É no momento em que nós estamos percebendo, né, almas gêmeas, como diria o Goethe, né, Wahlverwandtschaften, afinidades eletivas, onde alguém sintoniza conosco, né, em algum momento. Isso pode salvar o mundo. Vamos usar, já que estamos, né, falamos aí em autores judeus, existe aquele famoso dito judeu, né, Talmud. Quem viu a lista de Schindler deve ter ouvido, né, lembrar dessa frase. Quem salva uma pessoa salva o mundo inteiro. O mundo inteiro. Quem salva um pensamento salva o pensamento inteiro. Então, existe, professor Benito. Não obstante, né, a oportunidade, o tempo certo está aí para nós lidarmos com criarmos estratégias
é um termo guerreiro, mas nós estamos em época de guerra. Estratégias para podermos sobreviver a esse momento. Faz parte da vida. Boa noite. Boa noite. Quando, na primeira parte da sua fala, citou uma situação, citou alguns autores que, de certa maneira, foram identificados com uma crítica a um excesso de racionalismo. Muitas das coisas que teriam acontecido na Segunda Guerra, o Holocausto, existe uma linha de raciocínio que coloca isso como um exagero da razão ou como uma deformação, não sei se é a palavra mais adequada. Mas, ao mesmo tempo, depois, e principalmente agora nas últimas falas, há quase que um elogio da racionalidade, um elogio do pensamento. Como é que isso fica? Quer dizer, a gente tem que escolher uma das duas vertentes, ou como é que a gente pode raciocinar dessa maneira? Na minha, digamos, no caldo cultural no qual eu nado, não é incomum que a gente possa, talvez, criar algumas expressões que cheiram ou se aproximam de metáforas, talvez não no sentido técnico, no sentido de dizer o seguinte, que é o que eu estou, na verdade foi a mensagem que estava por trás, por baixo dessa hipótese, quando eu trago as ideias obscuras e distintas, no sentido de que também a razão pode adoecer, não apenas a ausência da razão. Nós conhecemos aquela famosa frase, aquele famoso quadro, né? O sonho da razão produz monstros. Todos nós conhecemos. Mas não é só o sono da razão. Também a razão, na vigília, pode adoecer. Então, o meu problema é que a razão que não leva em conta aquilo que é o outro dela mesma, pode adoecer, virar uma dimensão de autototalização, uma dimensão delirante, que seria uma denúncia que Freud, por exemplo, fez a um modelo tradicional de filosofia, onde ele ressalva um pensador especificamente que não está dentro dessa lógica, que é Schopenhauer. Então, seria nesse sentido, seria na questão do adoecimento de um funcionamento racional. Então, o simples fato de podermos levar em consideração que há coisas incontroláveis já é um princípio de realidade que nos traz de volta, digamos assim, a um ponto mais saudável do nosso caminho, do nosso empreendimento nesse sentido. Então, há aqui um cruzamento de linguagens, realmente, tem que admitir isso, mas é a forma que eu consegui achar, mais ou menos, para tentar traduzir essas ideias. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é sobre como superar a crise do século esquizofrênico, porque eu tenho a sensação de que, se é uma coisa histórica e a gente vê o tempo inteiro se repetindo, talvez esse confronto, esse combate, por causa de estarmos desconfortáveis, não tem muito efeito. Então, talvez exista alguma outra forma de superar a crise, passar por tudo isso sem ser nesse confronto, ou não? Obrigada. Perfeito, ótimo. Veja, vou tentar encaminhar uma forma de responder que é meu estilo, né? A questão é central, né? É a nossa questão, né? A questão da sobrevivência, a questão de seguirmos em frente. Realmente, eu reafirmo a ideia de um século esquizofrênico, mas a consciência desse fato, se ela é verdadeira, porque isso também tem que ser eventualmente melhor provado, melhor trabalhado, se ela é verdadeira, ela também traz uma dimensão de termos que reconhecer a multiplicidade de significados. Quer dizer, o que a gente fez aqui de botar dois polos, né? Uma lógica bipolar, né, onde se diz que há aqui uma destruição absurda e aqui uma criação absurda, seja do ponto científico, seja do ponto humano, etc., é apenas uma forma de conformar a questão, Mas, na verdade, se a gente procura com um olhar mais detido, nós vamos encontrar ali muitas dimensões que são muito válidas e do qual nós estamos vivendo e nós estamos nos alimentando. Então, para citar apenas, né, nesse contexto específico, na linha da sua questão, vamos pensar, por exemplo, no que foi os acontecimentos. Já que eu citei guerras, qual é o momento em que começa a cair a máscara, digamos assim, dos interesses que fingem assumir uma legitimidade no seu processamento? Como é que isso acontece, por exemplo, nos Estados Unidos da América?
aquele momento onde os fotógrafos de guerra, os enviados de guerra, com as suas Leica, Nikon, etc., que estavam ali ainda tudo mecânico e tal, começa a transmitir imagens. Que interessante, a imagem, quando a gente fala em idolatria, né, a gente pensa em imagem, mas a imagem, como diz um filósofo, que, inclusive um brasileiro tcheco que morou ali em São Paulo, Fusser, a idolatria também pode ser de ideias, não precisa ser de imagens. Imagens também são ideias. Né? Então, vejam bem, naquele momento parece que se desconstruiu, né, uma pretensão de validade opaca. Se descobriu que havia coisas injustificáveis. Não só por jornais e narrativas, mas por ver. Né? Por ver a criança fugindo do napalm, ver. Então, isso é uma grande coisa, é uma coisa interessante. Vamos pensar no próprio 68, o que nós somos? Fruto de 68, bem ou mal. Quer dizer, se nós estamos pensando numa sociedade mais plural, não esquecemos da luta pela uma sociedade mais plural, é porque alguma coisa que fermentou surge ali e não desaparece. Aliás, eu tive uma oportunidade, uma vez, de estar conversando com uma pessoa amiga, um colega, né? Ele disse, pois é, mas 68 já passou, né? Tanto tempo, foi agora, os 50 anos. Mas eu digo assim, mas passou, mas nós estamos falando nele. Então, se tivesse realmente passado, ninguém mais prestaria atenção. Então, tem muita coisa, as lutas identitárias, as lutas, tudo isso surge e se amalgama a partir dessas circunstâncias. Eu falei aqui na história da Argélia, na questão da libertação da Argélia, né? Existem obras de arte fantásticas, né? Por exemplo, a Batalha de Argel, Gilo Pontecorvo, né? Onde esse testemunho fílmico mostra aquela realidade de uma forma que é inarredável. Eu não posso passar uma borracha em cima. Né? Para falar mais próximo de nós. Na minha infância, já remota, né, não se fazia separação de lixo. Era uma ideia completamente extravagante. Eu não vou dizer agora que isso salva alguma coisa, que isso vai melhorar alguma coisa. Mas eu digo que o fato de que eu já vi crianças, né, uma senhora ia colocando o lixo no lugar errado e a criança corrigiu, isso é auspicioso. Diz o seguinte, não, tem outras formas de pensar. E hoje está em quase todos os lugares, essa consciência, bem ou mal, é uma partícula perdida nesse universo? Talvez seja, mas pode ser um princípio. Mostra que as coisas não desaparecem. Isso é que é a mensagem que está por trás. Nem a parte terrível, porque o eco continua ecoando, como dizia Benjamin, morreu, acabou. Não, não. Alguém falou e o eco é aquilo que acontece quando não se mais está ouvindo a própria voz. É como uma pegada. A pegada só existe porque não existe o ausente caçador. Né? Enquanto alguém está pisando a pegada, ela não existe. Ela existe por uma ausência. O rastro existe por uma ausência. É uma outra dimensão de ser, diferente daquele ser poderoso. Né? O traço, né? A cicatriz. Cicatriz é um traço, é um rastro, que eu acabei de citar exemplificadamente. O que fazem essas dimensões estranhas que existem? Por que não existem? Rastro existe porque não está ali o agente causador. Lembra que existe a temporalidade. E quando lembra que existe a temporalidade, lembra que aquela ficção da criação de um tempo lógico, né, que nós devemos aos clássicos gregos, tempo é a medida do momento, é uma grande balela. Por quê? Porque isso aí só nos levou a uma coisa muito estranha, muito mal ajambrada, que é uma espécie de casamento, né, terrível entre o Cronos, aquele deus louco, já que nós citamos Goya antes, né, com Sonhos da Razão, e o Logos. Ora, esse deus louco que devorava a sua prole, o tempo, Cronos, Saturno devorando os seus filhos, de um lado, e o Logos do outro, cronologia, que é o que nos escraviza hoje. Como se isso tivesse a ver com a nossa temporalidade. Então, veja, a questão está em se libertar das manietações que muitas vezes os conceitos, os hábitos, as reações foram nos envolvendo de uma forma quase invisível, numa teia invisível de rigidez, que é profundamente doentia, ruim. A criança nasce livre, se movendo. As teias vão sendo colocadas à medida que ela vai crescendo. Aliás, uma das funções da educação é isso, né? Então, manter a criança viva apesar de tudo seria o começo de tudo, né?
Porque não existe gente nova ou velha. Existe gente obsoleta e gente que está nascendo. E isso não depende de idade, não depende de lugar, de sexo, de condição nenhuma. Depende de uma posição frente à realidade. Então, nesse sentido, apesar de tudo, apesar do desânimo que dá, e eu aqui utilizei de uma tonalidade expressionista para falar sobre isso, né, nós temos que ir ao fundo para tentar retornar. Quer dizer, o chão da crise é o momento do impulso. Se eu não chego ao fundo, eu não saio. Eu tenho que chegar ao fundo para sair. Se eu tenho uma mancha na pele e vou botando uma pomadinha, um talquinho e etc., eu não chego nunca à realidade. Mas se eu chego à realidade, eu posso curá-la. A questão se trata de cura, de processo de cura, de processo temporal de redescoberta da temporalidade. Em outras palavras, como dizia o Levinas, de ética agora não como alguma coisa pensada aqui ou ali, um ramo da filosofia, mas aquilo que permitiu que nós todos estejamos aqui nesse momento, portanto, anterior, como realidade primeira. Ética é a realidade primeira, é o que permite que todo o resto aconteça. Se esse prédio tivesse sido mal planejado, teria caído sobre a nossa cabeça e nós não estaríamos pensando. Portanto, houve um ato positivo na construção desse prédio. Por que a gente esqueceu isso e transformou a ética numa questão racional? Será que é porque ela é meio perigosa demais? Porque ela cria relações? Essa é a questão que está por trás. Então, o estabelecimento de relações saudáveis é a única esperança que nós temos. Mas é uma esperança imensa. Imenso significa imensurável, que não pode ser medido. É aquela história, parece que a natureza, Deus, né, o mundo, não se cansou ainda do ser humano, porque as crianças continuam nascendo. Né? Há filmes onde já não nascem crianças, que mostram essa realidade distópica. Né? Crianças não mais nascem, é um problema. Mas a nossa sociedade ainda continua nascendo. Cada uma é uma voz de esperança, ela está gritando uma voz de esperança, no tempo certo, né? Na expectativa de justiça, porque ela quer ser tratada com justiça. Aliás, o que nós queremos se não sermos tratados com justiça? Alguém quer alguma coisa que não seja ser tratada com justiça? Se a senhora está com fome, a senhora precisa do alimento. Se a senhora está doente, precisa, né, da cura. Se o senhor está com algum problema social, precisa da resolução. E é uma coisa que as crianças têm muito na sua mais íntima das intimidades, quase copiando Agostinho de Hipona. Intimo e orintimo meu, é a coisa mais ancestral. O que eu quero é justiça. Por que agora eu transformo a justiça numa questão cognitiva? Se não é outra coisa que eu posso desejar. Quem está aqui teria a esperança de ouvir, né, alguma coisa dita aqui. Se agora não fosse feito isso, queria justiça. Não, tem alguma coisa errada, deu alguma coisa errada. Ou seja, nós vivemos, a nossa vida consiste numa reiterada, incansável, né, reafirmação da procura pela justiça, e aí vamos citar o Derrida, loucura pela justiça, madness for justice. É assim que ele diz em inglês, porque ele está nos Estados Unidos quando ele diz essa frase. Então, é isso que vai diferenciar a possibilidade de seguir em frente ou ficar onde exatamente nós estamos. O tempo certo está aí. Vieram duas perguntas na internet que elas estão conectadas, praticamente o mesmo assunto. A Clarissa Lima Loureiro pergunta como podemos, no Brasil, retomar a nossa identidade a partir da maioria da população que é negra e a partir da nossa minoria indígena. Como o Brasil poderia valorizar o índio e o negro atualmente? E o Cícero Souza pergunta, diante da sua visão de identidade, vale ainda insistir nas lutas sociais em torno das chamadas causas identitárias ou será necessário ir além disso? Excelentes questões, né? Eu acho que as pessoas que as estão propondo entenderam exatamente o que a gente tentou aqui propor, né, dizer. Veja, a questão da maioria, da minoria, é uma questão numérica. Né? Nós temos na história, é muito famosa essas questões, onde algumas dezenas de milhares de pessoas subjugaram milhões. Aliás, vamos a relativamente recente, em termos históricos, situação do Mohandas Gandhi, Mahatma Gandhi na Índia. Né? Mas a questão que ele se pôs, ainda quando era advogado na África do Sul, é essa: como é que 30 mil oficiais ingleses e não sei quantos mil soldados, que não era muito mais, eles conseguem controlar 500 milhões de indianos? O que é maioria e minoria? A questão não está aí, a questão não está na qualidade. Então, o que nós temos? Nós temos uma obliteração histórica, que hoje está cada vez mais
digamos, sendo escavada, está sendo desconstruída, né? E, portanto, está vindo à luz novamente aquilo que foi profundamente recalcado, que é a questão da escravidão. Isso aí, na sociologia, nós temos autores trabalhando, na história, né? Etc. A questão da escravidão é um dos piores recalques. O Brasil é um país mestre em achar jeitinhos de recalcar coisas, né? É o único país da América Latina que não fez uma justiça de transição, ou da África do Sul, incluindo a África do Sul, com o apartheid. Nós sabemos a lei da anistia, aquela que é uma coisa escrúxula, uma coisa que não funciona e não pode funcionar a longo termo, porque a doença foi só encapada, foi só feita uma maquiagem na doença e não se abriu a coisa mesma, né? Então, a questão primeiro está em reconhecer isso. E observem, né? Quem foram os primeiros a serem pretensos ou pretendidos escravizados? Os índios, não é? Afinal, é aquela gente que se demorou 200 anos para dizer se era gente ou não, se tinha alma ou não, porque pareciam ter alma, mas não falavam nenhuma língua clássica, nem latim, nem grego, nem hebraico. Francisco de Vitória, nas universidades espanholas. Aí, quando se tem alma, bom, então não pode escravizar, porque ele é humano. Então, nós temos que coisificar alguma coisa, alguém, para podermos usá-lo. E aí, então, veio os africanos e tudo que nós conhecemos. E aí, num testamento em 1860, ou 50, ou 40, que alguém deixasse para outrem, ele diria, não te deixo, né, 500 pessoas escravizadas, te deixo 500 peças. Era assim que se chamava. Está lá, né, nos tombos. Ou seja, de algum modo, o que existe é uma só lógica, que é a lógica da dominação e da exploração. Ela vai aparecer em todos os sentidos possíveis e imagináveis. É a negação do outro. Existem livros, inclusive, com esse nome. Essa lógica tem que ser compreendida. Ela vai fazer com que, e aí, então, conecta com a segunda questão, que também é muito pertinente, né? Ela conecta com uma noção de identidade para além da identidade. Onde a gente talvez não precise ter medo de fazer a identidade, esse conceito, desocupar aquele pódio que ela ocupa, para colocar ali uma multidiversidade, uma multiconvivência, uma diversidade, talvez a palavra bonita aí, uma alteridade. Sabe, é um neologismo que acabou entrando no Brasil, palavra francesa normal, né? Então, a luta identitária tem um problema. Ela parece uma luta pela mesma identidade que está em crise. Mas uma luta pela multidiversidade não é a mesma coisa. Por isso, se as lutas hoje têm chance de darem certo, é quando elas se encontram, não quando elas se afastam. Então, a luta dos indígenas que estava aí, né, esses dias lá em Brasília, que tem que mobilizar um aparato bélico para evitar que eles invadissem, matassem todo mundo, né, é a mesma nossa. É a mesma de quem está aqui, nesse momento, vendo uma violência de um órgão estatal. É a mesma coisa. Então, o paradoxo aí é que a coisa só existe realmente enquanto infinita diversidade. Mas ela só pode ser abrangida nessa infinita diversidade quando ela se compõe numa unidade compreensível. Então, as lutas identitárias têm que assumir a posição de lutas diversificárias, onde cada um seja completamente diferente do outro. Aliás, voltamos ao Rosenzweig. Rosenzweig dizia, ele era um judeu que quase se converteu ao cristianismo, tinha muitos amigos cristãos. No fim ele disse, não, eu permaneço judeu. Eu não posso ser amigo dos cristãos se eu sou um cristão. Aí eu sou um cristão falso, não, eu sou um judeu que quer ser amigo dos cristãos. Ou seja, manter a diferença. Essa é a questão. E não, né, procurar desesperadamente uma identidade. A falácia que está aí dentro, na minha consideração, é exatamente a mesma, né, que está quando a gente pensa na palavra tolerância. O que vem depois da tolerância é a hospitalidade, o conceito de Derrida. Hospitalidade, né? É uma palavra também polifônica. Hospitalidade, hostes, da origem. A hostes, hospitais, hospícios, hospitalários, hostilidades, né? Hospedarias. Todas essas palavras têm a mesma raiz. Como é que pode? Né? Hostilidade e hospedaria, que parece ser o contrário. A raiz é a mesma, é a diferença. É por isso que tem que ir além da própria ideia de tolerância e nós temos que ir além das ideias de lutas identitárias, porque nós estamos reproduzindo a lógica das mônadas.
que é o que nós acabamos de tentar criticar aqui. Então, nós temos que ter lutas multidiversificadas, multi-alteridades. É isso que nós precisamos. Porque aí eu posso ser, eu que não sou indígena, posso ser amigo, estabelecer com ele a relação, aquela que eu propugnei aqui, do indígena. Se não, acontece o que acontece nas falácias, por exemplo, com relação à natureza. Ah, nós somos parte da natureza, então temos que cuidar da natureza. Balela. Ninguém cuida da natureza. Sabe por quê? Porque existe um raciocínio prévio aí que não é dito. Dizem, se eu sou parte da natureza, se eu estou fazendo uma coisa para a natureza, estou fazendo para mim, e há uma diluição aí das coisas claras. Não, eu não sou parte daquilo que nesse momento me cabe perceber como sendo a natureza. Eu sou responsável por aquilo, eu sou outro em relação àquilo e ela é outra em relação a mim. Então, para chegarmos a uma melhor identidade, temos que diversificar profundamente, né, para conseguir, então, chegar a uma síntese um pouco maior. Eu sei que pode soar muito esdrúxulo isso, gente, mas aqui nós não temos o tempo de desenvolver todo esse raciocínio, mas a ideia fica aí, né? Quanto mais nós formos, mais capazes de perceber o não nós seremos. E, sendo assim, essa identidade aqui tem que ser contaminada com a possibilidade de percepção do que não é nós, do não nós. Ou seja, tem que haver uma contaminação que significa o reforçamento de uma singularidade. É isso que eu estou tentando aqui propor para pensar essas questões tão pertinentes que agora foram colocadas. O César te pergunta também pela internet se existe algum conforto para nossos sofrimentos psíquicos em saber que a história é cíclica e está agora em uma espécie de auge conservador, ou as tragédias da história não nos permitem ter qualquer conforto. Veja, é uma pergunta que o colega que a fez, ele coloca alternativa. Eu não gostaria de ver assim simplesmente na dimensão alternativa, gostaria de tentar entender essa questão que ele colocou de uma forma um pouco mais diferenciada, no seguinte sentido. Se por um lado há uma ciclicidade da história, no sentido de que a gente reconhece coisas que já aconteceram, e no Brasil agora, então, isso aí parece que nos invade dia a dia, né? Cada momento, né? Um déjà vu, né? Coisas assim que parecem que já tinham, e de repente aparece com toda a sua, digamos, turbidez, com a sua dificuldade, com essa cortina de fumaça, fingindo que é uma coisa nova e na verdade é uma coisa antiquíssima, né? Isso não vai uma crítica ao partido, mas é interessante que os partidos novos que se criam sempre têm o nome de novo, mas geralmente eles não são tão novos assim, né? A política nova, muitas vezes é a velhíssima política. Como é que faz essa confusão toda, né? Há essa ciclicidade na história, mas a gente tem que pensar também nas diversas etapas farsescas da história, né? Isso aí o velho Marx já nos lembrava, né? História como tragédia, se repete como farsa, e no Brasil, infelizmente, às vezes nem farsa mais é paródia, né? Então nós estamos vivendo num momento, numa situação onde parece uma paródia, um processo de transformação em paródia de coisa, porque está, de uma forma, digamos assim, tão limitada do ponto de vista de compreensão de realidade. Foram os exemplos que eu dei aqui, por exemplo, com relação às crianças na escola, que acham que eu vou chegar ali e vou dizer uma coisa, a criança vai... a famosa educação bancária, lembram, né? Que eu depositava na cabeça para depois cobrar, né, na prova, né, sendo que o que é prova? É um ato de poder, né? Então, pensar que isso funciona hoje dessa forma, com as redes sociais, é não ter senso de realidade. Quer dizer, então, na verdade, por um lado, existe essa ciclicidade, mas, por outro lado, existe também a possibilidade de pensar que essa ciclicidade nunca é a mesma. Eu não sou nietzschiano, não é o Ewige Wiederkehr des Gleichen, não é o eterno retorno do mesmo que eu estou falando, mas a possibilidade de reconhecer, quase na comédia, a tragédia, os traços da tragédia, nos dá vida para seguirmos em frente. Então, essa talvez fosse uma saída para superar ou para aguentarmos, por dizer assim, a responsabilidade histórica que nos toca, né? Nós estamos numa posição onde temos que lidar simultaneamente em vários registros, né? No registro da mais alta especulação do ponto de vista categorial, no registro da mais básica necessidade de compartilhamento de ideias, né? De encontro de ideias, e no registro do nonsense, que é ter que manter a sanidade quando a insanidade impera.
Então, isso realmente nos leva a uma possibilidade de desespero, mas, na verdade, desespero é o contrário de algo que é o esperar, né? E o problema é o seguinte, né? Vamos lembrar mais um autor que eu não citei antes, mas que agora cabe, Ernst Bloch, aquele que falou sobre a utopia. Se hoje pela manhã, né, estou desesperado, mas me arrumei, né, saí de casa, etc., e eu estou contradizendo com meus atos aquilo que eu creio estar acontecendo. Não é verdade? A esperança não pode morrer. No momento que morrer a esperança, eu não levanto mais, acabou. Então, na verdade, essa esperança está ali. Ela pode estar violentada, pode estar acorrentada, pode estar sofrida, né? Pode estar sofrente, mas está ali. O fato é que nós estamos aqui. Então, para isso eu teria a dizer, né, que, na verdade, nós, diferenciando um pouco essa questão, não colocando em termos de tanto de alternativa, nós poderíamos talvez estabelecer uma espécie de dialética produtiva entre essas duas dimensões de repetição e de novo. E, portanto, né, a segunda questão tem a sua resposta por decorrência, por inferência. Quer dizer, na verdade, então, o que acontece não pode nos tirar dos trilhos. Eu digo isso sempre aos meus estudantes, né, quando eles estão muito incomodados com o que está acontecendo, né? Eu digo, vocês acham que esses pensadores que vocês estudam e gostam, Benjamin se suicidou porque achou que o Franco ia pegar ele e mandar para o Hitler. Né? O Adorno teve que fugir lá para os Estados Unidos, né, para um lugar, né? O Levinas teve que viver a família toda, receber um telegrama dizendo que a família tinha sido exterminada. Vocês acham que ele estava em bela paz? Não. O que faz pensar é a realidade. E a realidade não é o que eu quero que ela seja, o que ela realmente é. Né? Então, nesse sentido, né, a esperança não é uma coisa extirpável. Né? Ela pode se extinguir, mas ela não é extirpável. Então, o fato é que nós ainda estamos aqui. Né? A próxima pergunta, uma pergunta que veio pela internet, da Paula, e ela diz assim, é possível dizer que estamos em uma época em que os tempos históricos estão desincronizados, como se o que nos unisse fosse a capacidade de cada um viver em seu próprio mundo paralelo? Muito interessante essa questão também, né? Observem, a proliferação de imagens, e quando eu digo imagens, eu cito aqui um caso. Eu trabalhei muito tempo em escritórios de ética em pesquisa, essas áreas, né? Nós tivemos uma vez um grande problema com EAD, Educação à Distância, porque é um curso não presencial, mas ele é presencial. Se a pessoa está ali, vejam, isso pode parecer para nós aqui, filósofos, um problema de só menos importância, mas juridicamente é um problemão. É presente ou não? A pessoa está ali, está respondendo, e não está. Ou seja, nós temos que mudar também o nosso esquadro de resolução, de encaminhamento das próprias questões. A proliferação de formas de comunicação, a proliferação, não necessariamente ruim, vejam bem, eu não estou qualificando de boa ou ruim, de imagens que se sucedem, né? Essa rapidez com que muitas vezes as coisas acontecem, se atropelam, como que se precipitassem num abismo, né? Elas têm um lado bom. Né? Se por um lado elas vão, num primeiro momento, acabar de fragmentar o que de fato já é fragmentado, gente. Ou seja, nós não precisamos das redes sociais para perceber que nós somos mônadas num mundo onde o que vale é o nosso CPF, não o nosso nome. Já perceberam isso? Quer dizer, por quê? Porque o nome pode ter um homônimo. Então o que vale é o CPF, que é único. Ou seja, eu quantifiquei tudo. Esse é o mundo que nós vemos. E isso já vem desde muito antes das redes sociais. Então as redes sociais não são a causa dessas coisas, elas são consequências. Então, o que há é a possibilidade de, a partir, né, digamos assim, desacoplar, vou usar novamente essa palavra, desacoplar, né, a ideia de que nós estamos em bolhas, digamos assim, monadológicas, né, tirar essa ideia, corroer essa ideia, digamos assim, que as redes sociais ou a multiplicação de imagens, essa loucura imagética que a gente vive, é a causa desse processo, talvez pudesse se utilizar isso para outra dimensão. Quando surge a internet mais pública, surge um grande problema para o poder.
Porque podia ser que pela internet, que naquele momento era relativamente incontrolável, o Analytics ali não tinha, né? Não estava funcionando, não se sabia ainda manobrar tão bem, podia ser que acontecesse um desastre. Ou seja, que uma pessoa, na hora certa, da forma certa, dissesse a coisa certa para as pessoas certas. Você já imagina o que seria do poder? Esse era um pânico que se tinha. Descontrole das redes sociais, descontrole da rede, da net, da teia, né? Ora, nós vimos que isso, assim como pode acontecer, pode não acontecer, porque os protagonistas não são as imagens, não são os meios, não são os mídias, não são as imagens sociais que se reduplicam, somos nós. Porque só nós podemos fazer aquilo que imagem nenhuma pode, que é o encontro. Então a questão está nisso. Apesar de tudo, existe a possibilidade do encontro. E vejam, quem sabe nós tenhamos que reinventar a lógica do encontro. Talvez as pessoas aqui estejam mais encontrando gente do outro lado do mundo, que elas só viram virtualmente, do que quem está do lado. Isso não é problema. O problema é desacreditar da possibilidade do encontro. Aí, então, iniciamos um processo depressivo que realmente não vai nos levar, na minha consideração, a grandes frutos. Professor, a gente tem bastante pergunta aqui ainda, porém a gente está meio sem tempo. Eu queria, na verdade, repassar a palavra para o senhor para um encerramento, uma última palavra, antes dos avisos finais. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer que, na verdade, o que eu tentei fazer aqui foi convidá-los, né, a encontros humanos, a encontros vitais. Nós temos lógicas de antivida funcionando o tempo todo. Nós estamos sob tempestades onde os raios que nos atingem são raios de antivida, são raios de burocracia, são raios de tecnocracia, são raios de uma ciência despudorada, são raios de uma economia sem gente, uma casa vazia, uma oikos nomos, onde a lei só vale para uma casa que ninguém sabe muito bem quem habita. Nós vivemos num mundo inóspito, nós vivemos num mundo adoentado, inóspito, onde tudo o que parece é que nós não conseguiremos sobreviver. O fato de estarmos, né, pensando que existe a possibilidade, se eu conseguir fazer, né, com que essa mobilização energética encontre um correlato, né, no sentido de uma sintonia, e podemos pensar aqui na palavra e também na música, uma sintonia, né, nós sintonizamos alguma coisa, isso tem um poder disruptivo inacreditável, e não há idolatria e loucura e desvario e perversão que consiga anular isso. Então, tudo que eu espero é que a ideia dos encontros com a vida, né, e aí envolve toda a natureza e todos os animais, e as pessoas, que somos, aí sim, parte da vida, né, ainda deem frutos, né, porque o tempo certo está aí. Com isso, eu concluo. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Só um aviso para quem estiver aqui e quiser rever a palestra, ela já está disponível no nosso site. Um convite de novo para nos seguirem nas redes sociais. E lembrando que na próxima sexta-feira a gente dá início a um novo módulo, que é o mundo contemporâneo repleto de adultos infantis, recebendo o filósofo Luiz Felipe Pondé, com o tema Marketing Existencial, como vender cada vez mais significados para as pessoas. Nos vemos sexta que vem, então. Muito obrigado.